Então, todo mundo animadíssimo para fazer uma prova bem legal da FUMARC, uma prova mais difícil, mais elaborada, com mais requintes de crueldade, beleza? Então, todo mundo lá para a prova da FUMARC para advogado. Essa prova tem questões de interpretação de texto mais elaboradas e vai ser uma prova bem interessante aí para a gente revisar diversos conteúdos gramaticais, porque ela explorou mais matérias, né? Provas maiores, né, gente? Mais matérias. Então, todo mundo animadíssimo para revisar conteúdo a partir de questões. Porque questão, gente, salva vida, né? O menino vai vendo como é que as coisas caem, ele vai tendo uma noção melhor. Então, nós temos, nesta bateria de questões, 2 textos enormes, mas são textos interessantes, pelo menos isso. Seja feliz, tome remédios. Bom, você vai perceber ao longo do texto que a ideia do autor é exatamente contrária ao que está escrito aqui. Embora esteja escrito seja feliz, tome remédios, ele está falando que essa felicidade comprada, essa felicidade a partir de remédios, ela não é uma boa medida, ela vai nos custar caro no futuro. Então isso aqui é um procedimento de ironia, mas a gente só percebe isso lendo o texto todo, né? É importante numerar os parágrafos para facilitar a referência, né? Quando você tiver que voltar ao texto, eu falo que isso aqui é um primeiro procedimento de leitura. O menino já vai lá, já dá uma olhada no que ele tem. Ele olha a referência. Então, o texto é do Frei Beto, né? Cujo nome é Carlos Alberto Libânio Cristo. E aí ele trabalhando sobre essa questão da felicidade, né, que hoje é vendida por laboratórios. A felicidade é um produto engarrafado, então aqui, né, gente, a gente está vendo uma metáfora, uma figura de linguagem aqui. A felicidade é um produto engarrafado que se adquire no supermercado da esquina? Então, essa pergunta é uma forma de interação com o leitor. Ele vai responder isso aqui. Pergunta retórica. Será respondida ao longo do texto. Ele vai falar que não. Então, toda pergunta no texto é uma forma de interação com o leitor e é basicamente, né, essa pergunta com efeitos mais retóricos, porque essas perguntas vão ser respondidas ao longo do texto, beleza? E aí, continuando a lógica do texto, a gente tem assim, ó, é o que sugere o neoliberalismo, criticado pelo clássico romance de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. A narrativa propõe construir uma sociedade saudável através da ingestão de medicamentos. Bom, olha o que acontece. Ele critica essa tese, então o autor se opõe a isso daqui, né? É o que sugere o neoliberalismo criticado pelo clássico romance. Aí ele vai falar assim, ó, Aldous Huxley critica essa tese, né? E a narrativa propõe construir uma sociedade saudável através da ingestão de medicamentos. O autor se opõe a isso, que é o Frei Beto, tá? Aos deprimidos se distribui um narcótico intitulado soma, de modo a superarem seus sofrimentos e alcançar a felicidade pelo controle das suas emoções. Suas emoções, emoções dos deprimidos, beleza? Assim, a sociedade não estaria ameaçada por gente como o atirador de Las Vegas. Bom, quando o autor do texto fala isso aqui, ele não concorda com isso. Então, isso não reforça a tese dele. Na verdade, isso refuta a tese do Frei Beto, porque o Frei Beto não acha que isso vai livrar a sociedade, por exemplo, de atiradores, ou que isso vai resolver o problema da infelicidade na nossa sociedade, beleza? Huxley declarou mais tarde que a realidade havia confirmado muito de sua ficção. De fato, hoje a nossa subjetividade é controlada por medicamentos. O fato de ela ser controlada não quer dizer que o autor concorde com isso, né? São ingeridos comprimidos para dormir, acordar, ir ao banheiro, abrir o apetite, estimular o cérebro, fazer funcionar melhor as glândulas, reduzir o colesterol, emagrecer, adquirir vitalidade, obter energia. O que explica encontrar uma farmácia em cada esquina e quase sempre repleta de consumidores.
O neoliberalismo rechaça a nossa condição de seres pensantes e cidadãos. Então mostra aqui que ele está, de certa maneira, se opondo a esse neoliberalismo. Seu paradigma se resume a uma sociedade consumista. É a crítica do autor. Ele faz uma crítica a isso. A felicidade, adverte o sistema, consiste em comprar, comprar e comprar. Fora do mercado não há salvação. Então aqui o autor, que é o Frei Beto, ele faz uma crítica a esse consumismo. E dentro dele, feliz é quem sabe empreender com sucesso, manter-se perenemente jovem, brilhar aos olhos alheios. A receita está prescrita nos livros de autoajuda que encabeçam as listas da biblioterapia. Então ele mostrando aqui que na nossa sociedade hoje, tudo é vendido, até a felicidade, e que o neoliberalismo vive desse consumo exacerbado. Então, a felicidade está vinculada ao consumo. Ai, Flávia, mas eu não concordo com nada disso. Você não precisa concordar, você tem que interpretar o que está escrito. Ai, eu odeio Frei Beto. Entendi, mas olha aqui, você precisa interpretar o Frei Beto, que é o texto que caiu na sua prova. Então, a gente tem que deixar de lado as individualidades, as idiosincrasias e partir para o ataque do jeito certo, né? O que você tem para ler é isso aqui, então tem que ler, é o que tem que ler. E eu acho o texto bom, deixando claro que eu já acho esse texto aqui é uma reflexão bem interessante. Se você não corresponde ao figurino neoliberal, é porque sofre de alguns transtornos. As doenças estão em moda. Respiramos a cultura da medicalização. Não nos perguntamos por que há tantas enfermidades e enfermos. Esta indignação, o certo seria essa, né? Essa indignação fazendo uma referência ao que já foi dito. Termo anafórico. Essa prova aqui é cheia de coisa legal. Essa indignação não convém à indústria farmacêutica, nem ao sistema cujo objetivo primordial é a apropriação privada da riqueza. Estão em moda a síndrome de pânico e o transtorno bipolar. Já em 1985, Freud havia diagnosticado a síndrome de pânico sob o nome de neurose de angústia. O transtorno bipolar era conhecido como psicose maníaco-depressiva. Muitas pessoas sofrem de fato dessas enfermidades e precisam ser tratadas e medicadas. Há profissionais que se sentem afetados por elas devido à cultura excessivamente competitiva e à exigência de demonstrar altíssimos rendimentos no trabalho segundo os atléticos parâmetros do mercado. Então, o problema aqui, né, é uma cobrança o quê? Excessiva, tá? Aí depois a gente tem lá assim, ó, em relação às crianças, se constata o aumento do transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. Ora, é preciso cuidado no diagnóstico. Hiperatividade e impulsividade são características da infância, às vezes rebaixadas à categoria de transtorno neurobiológico, de desordem do cérebro. Submeta seu filho a um diagnóstico precoce. Quando um suposto diagnóstico científico arvora-se em quantificar nosso grau de tristeza e frustração, de hiperatividade e alegria, é sinal de que não somos nós os doentes. Então ele está mostrando que buscar essas respostas dessa maneira não é legal. E sim a sociedade, que submissa ao paradigma do mercado, pretende reduzir todos nós a meros objetos mecânicos, com funcionamentos que podem ser decompostos em suas diferentes peças facilmente azeitadas por quilos de medicamentos. Aqui uma hipérbole, né? Então o texto tratando o seguinte, que a gente acha, supõe, que o uso de medicamentos, por exemplo, vai impedir que pessoas tenham um comportamento atípico socialmente ou vai padronizar as nossas reações no mundo contemporâneo, ou vai nos dar a possibilidade de uma felicidade mais plena. E o Frei Beto discorda disso. Ele fala que, na verdade, a gente está usando medicamentos, né, como forma de omitir as causas de todos os nossos problemas ou de buscar, em maior profundidade, entender o que se passa com cada um de nós e, principalmente, respeitar as individualidades. Eu acho que é um texto que traz uma reflexão muito legal, mas você tem que interpretar o que está sendo falado. Eu sempre falo assim, gente, deixa a sua opinião lá na sua casa, sem
preconceito, vai para a prova, leia com segurança o que está escrito, porque é o que fará com que você tenha mais chances de êxito aí no seu concurso, tá? Então, vamos lá para as questões, e aqui a gente já tem um repertório bem interessante de questões. Então, pessoal, todo mundo para a questão 1, que já é uma questão que dinamiza muitos conhecimentos. Olha lá o que a gente tem. Argumentar é a capacidade humana de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções, a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. O objetivo de uma argumentação, oral ou escrita, é convencer, persuadir o destinatário pretendido, levando-o a seguir uma linha de raciocínio e a concordar com ela. No texto de Frei Beto, este, que está perto, né, lança mão de uma série de estratégias para conseguir a adesão do público-alvo. Atente para as afirmativas e assinale a incorreta. Então, a gente vai marcar aquela que estiver mais errada. Então, olha o que a gente tem. A felicidade é um produto engarrafado que se adquire no supermercado da esquina? Ele faz uma pergunta retórica, né? E esse tipo de pergunta retórica não objetiva a resposta do leitor, obviamente. Busca apenas uma reflexão, né? Então, a felicidade é um produto engarrafado que se adquire no mercado da esquina? Fez uma interação com o leitor, buscando a sua adesão e refletindo acerca do tema. Então, o uso de questionamentos, interpelando ao leitor, é uma estratégia que busca trazer o leitor para a reflexão pretendida. Ainda que não precise, o leitor não precise, né? Não precisa emitir uma resposta. Exatamente, o leitor não precisa responder. Na verdade, trata-se de uma forma de conduzir o texto, de trazer a base argumentativa do texto, né? Depois eu tenho assim, ó. Assim, a sociedade não estaria ameaçada por gente como o atirador de Las Vegas. Aqui ele tem um fato hipotético, eu tenho lá assim, ó. O autor lança mão de um fato hipotético, indicado pelo tempo verbal, e o tempo verbal aqui realmente é o futuro do pretérito do indicativo. Então, esse pedaço aqui da alternativa está certa. Então, ele lança mão de um fato hipotético, indicado pelo tempo verbal, mas que reforça sua argumentação em relação à medicalização. Na verdade, esse fato hipotético se contrapõe à opinião do autor e reforça, na verdade, o autor que ele cita, né? Que é esse autor aqui, ó. Então, basicamente, ele cita Holtz, né? Para trazer dentro do texto aí a argumentação pretendida. Então, na verdade, é esse autor aí que está sendo, vamos dizer assim, prestigiado nessa referência, né? Basicamente, é o Aldous Huxley, que a gente tratou lá no texto, né? Então, basicamente aqui, ó, não do Frei Beto, né? Mas, então, reforça a ideia de Aldous Huxley. Então, essa que é a ideia aqui, não do autor. Então, quando ele fala assim, ó, indicado pelo futuro do pretérito, mas que reforça sua argumentação em relação, reforça a ideia de um autor que ele menciona no texto e não a própria ideia do Frei Beto. Então, nesse caso aqui, a resposta já é essa, né? Aí depois, é o que sugere o neoliberalismo, criticado pelo clássico romance de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. A intertextualidade vista no fragmento promove uma sensação de reconhecimento por parte do leitor. Quando ele fala assim, o clássico romance parece que muita gente conhece, né? Ou seja, trata-se de algo conhecido. É igual quando a gente fala assim, o cérebro é autor, né? A gente está partindo do pressuposto ali de que existem várias pessoas que comungam daquela opinião, que sabem daquele fato ou daquele evento. Então, a intertextualidade vista no fragmento é uma intertextualidade porque é uma referência a um outro autor.
promove a sensação de reconhecimento por parte do leitor e sua adesão ao novo argumento. Então, ele fala, é criticado pelo autor do romance, né? Então, ele basicamente mostra que esse neoliberalismo traz essa ideia de que, né, a sociedade não estaria ameaçada por gente como o atirador de Las Vegas se valesse de medicamentos. Só que isso aí ele mostra que é uma hipótese não verdadeira, né? Depois eu tenho o seguinte, em relação às crianças, se constata, então se constata também parte do pressuposto de que é algo de conhecimento coletivo. Então, essa ideia aqui de algo de conhecimento coletivo. Então, em relação às crianças, se constata o aumento do transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. Neste fragmento, há alusão à doença amplamente difundida atualmente. E aí, o autor ainda traz dados científicos como o nome da síndrome e a sigla, como busca de concordância do leitor, o que reforça a escolha do verbo constatar. Então, em relação às crianças, se constata, ou seja, parece que todo mundo tem noção do que está acontecendo, né? Que muitas pessoas têm acesso ao fato de que muitas crianças estão sendo diagnosticadas na contemporaneidade com TDAH. Beleza? Então, essa questão número 1 aí, ela já traz a abordagem de estratégias argumentativas, é uma questão bem complexa, muito interessante, e a FUMARC privilegia esse tipo de questão. Nós vamos treinar muitas dessas ao longo do nosso curso e vai dar tudo certo. O negócio é treinar, né, gente? Bom, atente para o título da crônica. Seja feliz, tome remédios. Na verdade, o autor é contra. Na verdade, Frei Beto é contra os remédios, ó. Então, na verdade, Frei Beto faz uma crítica. Ele fala que quando todo mundo usa remédio, a sociedade aqui no fundo está doente, né? Considerando a argumentação de Frei Beto, a leitura do título evidencia a existência de uma o quê? Então, basicamente, o que a gente tem quando analisamos aqui o título desse texto? A gente tem um aspecto de ironia. Então, quando dá análise do texto, a gente nota aqui uma ironia, uma oposição aqui ao que foi falado, né? Então, seja feliz, tome remédios, na verdade ele está querendo dizer exatamente o quê? O contrário disso aqui. Não é seja feliz, tome remédios dessa forma que não, né? Antítese, o que é a antítese, gente? Aproximação de palavras contrárias. Hipérbole, exagero, né? Pleonasmo, repetição. Repetição de uma mesma ideia. Então, no caso aqui, a gente tem lá 1000 remédios, seria um caso de hipérbole. E a ironia seria exatamente falar uma coisa com a intenção de explorar o seu contrário, né? Então, explorar algo com a intenção, né? Enunciar algo com a intenção de explorar o seu contrário. Então, essa que vai ser a lógica aqui da nossa ideia, né? A ironia aqui aparecendo no texto, beleza? Então, vamos aproveitar esse momento para revisar figuras de linguagem, que é uma matéria importante. Vou fazer um quadrinho aqui. Então, quais são as principais figuras de linguagem? Vamos lá, eufemismo. Vai pegar diferente das que a gente colocou aqui, né? Hipérbato ou inversão. Então, além das que apareceram aqui na questão, que a gente já conceituou, né? Vamos aproveitar para conceituar essas figuras de linguagem aqui. Então, eufemismo consiste em suavizar uma expressão que se evita na língua, né? Depois a gente vai pôr no exemplo. Metáfora, gente, é uma comparação implícita. Comparação, estabelecimento de relação por meio de conector. Então, haverá um conector comparativo, né?
Hipérbato, também chamado de inversão, né? É a ruptura da ordem canônica da frase. Então, trata-se da inversão da ordem canônica da frase, beleza? Quando eu penso em sinestesia, mistura de o quê? Sentidos. Tato, olfato, paladar. Também sentidos metafísicos, emoção, razão, né? Paradoxo, apresentação de uma ideia contraditória. Que aí a gente vai revisando a matéria aqui, né? Gradação, gente, a gente vai ter uma sequência hierarquizada de termos, uma enumeração hierarquizada de termos. É uma enumeração, né, ascendente ou descendente. Então, vamos pensar aqui, quando eu falo eufemismo, eu posso dizer assim, ó, ele faltou com a verdade na ocasião. Aí ele faltou com a verdade no lugar de ele o quê? Mentiu, né? Eufemismo, quando alguém te pergunta se seu namorado é bonito ou se sua namorada é bonita, aí você fala, é gente boa, é concursado, nossa, pessoa de ótima família. Isso é eufemismo, né, gente? Porque vamos falar a verdade, se você tá falando é gente boa, concursado, de boa família, você não tá querendo dizer que o moço é muito bonito, nem que a moça é muito bonita. A pessoa pergunta assim, seu namorado é bonito? É uma pessoa de ótima índole, boa família. É igual quando você pega uma pessoa, qual que é seu nome? O nome da pessoa é esquisitíssimo. Aí a pessoa fala o nome e você vira e fala assim, é diferente, né? Vulgo, eufemismo. Você queria falar, era feio, mas enfim. Uma pessoa, visual alternativo, né? Você quis olhar e falar assim, gente, que coisa mais descombinante, mas enfim, né? Cada um gosta de uma coisa, então é isso mesmo. Então, ele faltou com a verdade na ocasião, eufemismo. Quando você fala assim, diferente, muito. Cortou o cabelo, a pessoa fala assim, nossa, Flávia, cortou o cabelo, você ficou diferente, menina. Se fosse para ficar melhor, você falava assim, ficou melhor, né? A pessoa virou e falou, ficou diferente, quer dizer, não gostou tanto. Essa que é a realidade na vida. Metáfora, uma comparação implícita, quer dizer, sem conector, né? Então eu falo o seguinte, e aqui eu ainda usei um recurso de intertextualidade, né? O rapaz tinha muitas pedras para vencer no caminho. Então, quando eu falo, o rapaz tinha muitas pedras para vencer no caminho, a lógica disso aqui é metafórica, é uma comparação implícita, é como se ele tivesse muitas pedras pelo caminho para vencer, né? Então, o rapaz tinha muitas pedras, como se ele tivesse. E eu posso fazer uma comparação também. Então, eu falo assim, ó. Então, posso fazer assim, o rapaz é tão rígido quanto as pedras do seu caminho. Então, nesse caso aqui, a gente tem ali tão quanto, tá vendo? Conector aparecendo no texto. Hipérbato, também chamado de inversão, trata-se da ordem, né, da ruptura, da inversão da ordem canônica desse texto. Então, eu falo assim, ó, no Brasil... Então, peguei o adjunto adverbial, né, e trouxe para cá, ó. O adjunto adverbial normalmente compõe a frase no início ou no final? Normalmente é no final, né? Então, fiz aqui a inversão da ordem canônica marcando um hipérbato, que é diferente de hipérbole, né? Então, basicamente, isso aqui. Sinestesia, mistura de sentidos físicos ou metafísicos. Então, eu falo assim, ó, sua voz era... gostosa. Isso aqui é uma sinestesia porque voz, audição, gostosa, paladar. Então, a gente está mudando ali a lógica de audição e paladar, beleza? Paradoxo é uma ideia o quê? Contraditória. Então, eu falo assim, ó. Deixa eu até trocar ruins por hostis. Em lugares hostis, encontramos pessoas de bom coração. Normal é que em lugar ruim a gente tenha pessoas ruins. Então, basicamente, né, essa que é a lógica aqui. Então, a gente tem, em lugares ruins, encontramos pessoas de bom coração, quer dizer, pouco comum, né? Gradação, uma sequência hierarquizada de termos. Então, eu falo assim, ó, um mês, uma semana,
dia. Então, um mês, uma semana, a gente vai marcando aí um recurso de gradação. A ideia aqui, né, antagônica aqui também, a inversão do termo, porque os adjuntos normalmente compõem o fim da frase. Aqui, implícita comparação, aqui no lugar de mentira, beleza? Então, essa é a lógica que a gente tem aqui de figuras de linguagem. Isso aqui é só para você ter uma ideia e a gente, sempre que estiver corrigindo provas, a gente vai ali trabalhando os principais conteúdos cobrados naquela prova. Então, figuras de linguagem aqui para a gente revisar. Aí, estamos na questão de número 3 agora. Eu tenho o seguinte: avalie os sentidos das palavras destacadas, considerando o contexto em que cada item foi utilizado na argumentação do autor. Se julgar necessário, volte ao texto. A seguir, assinale a opção que traz uma afirmativa incorreta. Então, a gente quer a mais errada dentro desse contexto aí, beleza? Então, eu tenho o seguinte na questão de número 3. A receita está prescrita nos livros de autoajuda, que encabeçam a lista da bibliotecoterapia. Com esse item, Frei Beto alude a um tratamento centrado em livros. Isso, as pessoas buscam a cura em livros de autoajuda, né? Então, ele também está fazendo uma crítica a isso. Ele está falando assim, ó, esses livros, eles trazem procedimentos padronizados e as pessoas buscam a cura nesses procedimentos padronizados, tá? Aos deprimidos se distribui um narcótico intitulado soma, de modo que eles superam seus sofrimentos. Com o substantivo escolhido, narcótico, né, o autor se refere a qualquer coisa que provoque um efeito apaziguador ou entorpecedor. É isso, um narcótico ou vai amenizar o sofrimento aqui, ó, ou vai gerar uma sensação de prazer, de modo a superarem seus o quê? Sofrimentos. Então, a ideia do texto basicamente é essa mesmo. Hiperatividade e impulsividade são características da infância, às vezes rebaixadas de transtorno neurobiológico, de desordem do cérebro. Submeta seu filho a um diagnóstico precoce. Com esse item, o autor refere-se ao processo alusivo ao conhecimento de algo, aos aspectos de uma situação, enfermidade ou problema. Diagnóstico é isso, né, gente? Aqui, ó. Processo alusivo ao conhecimento de algo, aos aspectos de uma situação, a uma enfermidade ou um problema. Então, se você vai diagnosticar, você vai falar como está, qual é o problema, o que tem que ser feito. E aqui também, era só chegar na letra D que você ia perceber o problema. Neoliberalismo rechaça a nossa condição de seres pensantes e cidadãos. Segundo Frei Beto, trata-se de doutrina econômica que apregoa a redução das leis de mercado e a ampliação da intervenção estatal. O contrário, né, gente? Isso aqui era conhecimento de mundo quase, né? Então, na verdade, o neoliberalismo, ele trata da redução da intervenção estatal e, obviamente, né, da ampliação das leis de mercado. E o autor, ele critica o neoliberalismo dentro do texto, mas bastaria você saber que neoliberalismo, na verdade, faz aí a referência à valorização das leis de mercado em oposição à intervenção do Estado, beleza? Então, claro que esse aqui não serve como resposta. Logo, questão número 3, letra D de devo ter uma noção de vocabulário na vida, né, gente? D de menino que estuda, né? De Deus ajuda menino que estuda e que tem uma noção mínima de vocabulário. Isso aí é importante. Assinale a afirmativa correta sobre os itens destacados do excerto abaixo. Quando um suposto diagnóstico científico arvora-se em quantificar nosso grau de tristeza e frustração, quando uma conjunção temporal é sinal de quê? Bom, sinal de, isso é a regência da palavra sinal, e esse que é uma conjunção integrante. É sinal de que nós não somos, é sinal de que não somos nós os doentes, e sim, esse e sim no sentido de mas sim, né? E sim a sociedade, quer dizer,
nós não estamos doentes, quem está doente é a sociedade. A sociedade que, submissa ao paradigma de mercado, pretende reduzir todos nós a meros objetos mecânicos. Esse que é um pronome relativo, retoma sociedade, beleza? Tá certo. Então, eu tenho lá assim, cujos funcionamentos podem ser decompostos em suas diferentes peças. Então, objetos mecânicos, cujos funcionamentos desses objetos podem ser decompostos em suas diferentes peças dos objetos mecânicos. Azeitados por quilos de medicamentos. Então, nós vamos trabalhar isso aqui, ó. A locução de que, formada por preposição mais pronome relativo, pode ser substituída pela forma do qual, dado o antecedente masculino. É sinal do qual não somos nós. Não precisava nem de você saber que era pronome relativo ou conjunção integrante, mas já dava para ter uma ideia do que acontecia aqui, porque a substituição por si só não era possível. Na verdade, eu não tenho pronome relativo aqui, eu tenho uma conjunção que integrante. E não é possível substituir por do qual. Então, é sinal de que? Quem tem sinal de, beleza? Então, a letra A estava errada, a classificação do termo estava errada e a substituição era impossível, tá? Neste fragmento, os conectivos, o conectivo quando indica proporcionalidade, enquanto que a conjunção e indica adição das ideias. O quando indica tempo e esse e apresenta uma oposição. E sim, né? Mas sim. Logo, errada, beleza? O pronome possessivo suas remete ao leitor do texto como possuidor de algumas diferenças. Não, suas aqui, ó, suas, até pelo contexto, diferentes peças dos objetos, ó. Pretende reduzir todos nós a meros objetos mecânicos, cujos funcionamentos dos objetos podem ser decompostos em suas diferentes peças dos objetos mecânicos. Então, neste caso aqui, suas vai fazer referência a dos objetos mecânicos. Beleza? Então, suas dos objetos mecânicos. O pronome relativo que retoma o substantivo sociedade e pode ser substituído por a qual, explicitando a concordância em gênero e número. Verdadeiro, ó. E sim a sociedade, a qual, submissa ao paradigma do mercado, pretende reduzir todos nós a meros objetos mecânicos. Então, essa alternativa aqui atende perfeitamente. Eu não vi problemas nessa questão, não. Ela está até muito bem feita, tá? É uma questão que envolve muitos componentes gramaticais. Então, esse que é um pronome relativo, foi classificado corretamente, retoma a palavra sociedade e pode ser substituído por a qual. Então, vamos pensar assim, olhem quantos conhecimentos gramaticais foram mobilizados numa questão como essa daqui. Muita coisa, né, gente? Muita matéria aqui. 5. Atente para o excerto e as afirmações sobre ele. Esta indagação não convém à indústria farmacêutica nem ao sistema cujo objetivo primordial é a apropriação privada da riqueza. Avalie as afirmativas sobre a oração sublinhada. Então, basicamente, a oração sublinhada, cujo objetivo primordial é a apropriação privada da riqueza, é subordinada e tem função adjetiva. Ó, cujo é um pronome relativo. Então, se você soubesse isso, você saberia o seguinte: todo pronome relativo, gente, introduz oração adjetiva. Então, cujo é um pronome relativo e todo pronome relativo introduz oração adjetiva. Então, a oração sublinhada é subordinada e tem função adjetiva? Sim.
ela exprime uma generalização em relação ao antecedente sistema? De jeito nenhum, porque como ela é uma oração, não tem vírgula, né? Então é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, como ela está sem vírgula, ela é restritiva. Ela não fornece uma generalização, fornece uma restrição. O pronome que introduz a oração indica a ideia de posse, cujo é um pronome relativo que designa a ideia de posse. Isso é verdadeiro também. Então, eu tenho errada, verdadeira, verdadeira. Estão corretas as afirmativas 1 e 3, o que corresponde à letra B de bom continuar estudando, beleza? Então, resposta aí 1 e 3, ok? Também uma questão interessante, com um componente mais gramatical, né? Então, boa questão aí. Então, agora vamos para a questão de número 6. O que é que a gente tem aí? Um trecho para analisar. Se você não corresponde ao figurino neoliberal, é porque sofre de algum transtorno. Algum pronome indefinido. Esse se você não corresponde, uma conjunção condicional. Nessa questão aqui tem um probleminha nesse se aqui, mas enfim. Aí perguntamos por que há tantas enfermidades, esse tantas também é um pronome indefinido. Não nos perguntamos por que há tantas enfermidades, nos inclui o leitor, né? Aí eu tenho, esta indagação não convém, o certo seria essa. Aqui, ó, não nos perguntamos, é a indagação, né? Então, eu tenho aqui a indagação. Não nos perguntamos por que há tantas enfermidades e enfermos. Esta indagação seria o que veio o quê? Antes. Então, o ideal seria a gente usar essa. Essa indagação não convém à indústria farmacêutica nem ao sistema. Esse nem é igual a tampouco, tampouco ao sistema. Esse nem é uma conjunção aditiva. Então, uma conjunção com a ideia de o quê? Adição, beleza? Bom, aí pensei nisso tudo, já analisei basicamente os meus itens. Vou só fazer uma referência a esse se. Observe o seguinte. Deixa pra cá. Esse se é uma conjunção condicional. O ideal, se eu fosse trocar por caso, seria assim, ó. Caso você não corresponde ao figurino... Não, caso você não corresponda ao figurino, é porque sofre de algum transtorno. Então, aqui, ó, eu teria que fazer um pequeno ajuste no verbo. Então, caso você não corresponda, usando aqui um presente do subjuntivo. Só que as questões em prova, gente, nem sempre são perfeitas. E não adianta, tipo assim, eu chorar ou eu mudar a questão. O que a gente precisa fazer é se adaptar ao cenário real da prova, né? A vida não é perfeita, gente. A gente gostaria muito de uma vida perfeita, mas ela não é. Quando você tá ali no meio de uma coisa, vem outro milhão de coisas, enfim, é assim mesmo. E ninguém morre por conta disso, não. A gente tem que agradecer que tá vivo mesmo. Bom, aí vamos lá pensar no que eu tenho aqui na minha questão. Com relação aos pronomes presentes no excerto, é incorreto afirmar. Então, nessa perspectiva aqui, sabe o que eu faço? Eu marco a mais errada. Beleza. Aí, vou lá. Você é um pronome pessoal de tratamento, tá certo, que remete ao interlocutor, leitor da crônica, ou a um você genérico, impessoal. É isso mesmo, você, qualquer pessoa que tá lendo essa crônica, beleza? Depois eu tenho o emprego do pronome esta, demonstrativo, a classificação dele está certa. Está adequado, pois retoma anaforicamente item do segmento anterior.
Exatamente porque ele retoma, o correto é que a gente usasse o quê? Essa. Então, aqui, ó, eu posso pensar no seguinte, vamos pensar numa relação aqui, deixa eu pegar uma folha em branco, só para a gente ver assim, ó, no discurso, este, esta, e plurais, né? Este, no discurso para retomada de trechos, tá? Este, esta, isto, eles fazem referência ao que ainda vai o quê? Ser dito. Então, referem-se ao que vai ser dito. Esse, essa e isso referem-se ao que já se disse. Então, basicamente, eu falo assim, ó, meu maior sonho é este, 2 pontos, vou falar ainda, ser servidor. Espero que você seja um ótimo servidor, né? Que tem uns servidores aí que passam no concurso para depois fazer coisa feia. Jesus, né? Ser servidor, vírgula, esse é meu maior sonho. Então, eu tenho aqui este pronome funcionando como anafórico e este pronome funcionando como catafórico. Catafórico que faz referência ao que ainda vai ser dito. E anafórico faz referência ao que já se disse. Então, o pronome anafórico, referência ao que já se disse, e o catafórico ao que vai ser dito. Eu costumo lembrar do seguinte, anafórico, né, para antes. E catafórico, eu penso em catapulta, é aquilo que vai jogar o quê? À frente. Então, vou pensando nessa lógica aqui. Então, isso aqui só para a gente relembrar essa situação de retomada no discurso. Tem vários empregos dos pronomes demonstrativos, a gente está retomando um caso específico, tá? Então, aqui, ó, o emprego do pronome esta, demonstrativo, que é o que a gente tinha aqui, está adequado, pois retoma. Na verdade, como se trata de uma retomada, o certo seria o uso de essa. Então, está incorreto isso aqui, ó, porque ele não está o quê? Adequado, tá? O oblíquo nus de primeira pessoa do plural engloba autor e leitores. Verdadeiro. Nus, autor mais o quê? Leitor. Inclui o leitor. Se eu falo inclui o leitor, quer dizer, a voz do texto já é a do autor, né, gente? Então, sabemos que a corrupção no Brasil é grande. Sabemos quem? Eu, autora, e você, o quê? Leitor. Engloba o autor e terceiros numa estratégia, né, argumentativa que visa a adesão, a identificação. Perfeito. O pronome tantas, indefinido, antepõe-se ao objeto. Tantas enfermidades e enfermos, porém concorda em gênero e número com o núcleo que mais próximo. Tantas, feminino, plural, né? Enfermos, masculino, plural. Então, tantas enfermidades. Quando está anteposto, o certo é concordar com o mais próximo mesmo. Feminino, plural. Então, quando você tem um termo, né, um adjunto adnominal anteposto, o adjunto adnominal anteposto concorda com o mais próximo, né? Isso aqui está certinho. Então, realiza concordância com o termo mais o quê? Próximo, beleza? De modo que a nossa resposta vai ser a letra B. O emprego do pronome essa, demonstrativo, está adequado, pois retoma anaforicamente item do segmento anterior, ok? Então, na verdade, deveria ser essa no lugar de o quê? Esta. E aí, agora nós estamos na questão de número 7. Sobre os itens lexicais destacados no fragmento, estão corretas as afirmativas, exceto. Bom, essa questão não é perfeita, tá? Aqui, ó, não é perfeita, mas também não precisava ser anulada, não. Ah, mas Flávio, o certo era anular. Tá, mas a gente tem que sobreviver às adversidades. Vamos lá. A conjunção NEM liga 2 itens, indústria e sistema, indicando oposição entre eles. É adição. Trata-se de uma conjunção aditiva. Então, já sei que a resposta é essa. Então, pronto. Ó. Eu não ia errar por causa disso. Então, já sei que é essa. A conjunção porque introduz uma relação de causalidade entre as partes do período de que faz a ligação. Beleza.
O conectivo se poderia ser substituído por caso e indica condicionalidade. Que ele indica condicionalidade é verdade. Que ele pode ser substituído por se, por caso é verdade. Só que teria que ajustar o verbo, né? Esse é o problema da questão. Haveria ajuste no verbo. Se fosse, por exemplo, uma questão do Sebrasp, gente, o Sebrasp coloca fazendo-se os ajustes necessários ou considera erro. Não tem jeito. Então, assim, aqui a gente teria que, se fosse uma questão de uma banca tipo o Sebrasp, é mais perfeccionista. Aqui a gente foi por eliminação. Eu tô vendo lá que nem é uma conjunção aditiva, eu já estudei os conectores, eu sei que nem é aditivo, não é ideia de oposição. Então eu sabia que a resposta era a letra A, e aí fiz vista grossa para o resto. Mas o certo na substituição do se pelo caso, na questão, ó, voltando ao texto aqui, é que o verbo sofresse alteração. Então, se você não corresponde ao figurino neoliberal, é porque sofre de algum transtorno. O conector porquê, né, pode ser causal, explicativo, então é porque sofre algum transtorno. Caso você não corresponda ao figurino, tá vendo? Então, se você não corresponde, caso você não corresponda ao figurino neoliberal, é porque sofre de algum transtorno. Então, aqui, basicamente, por eliminação, a gente conseguiria chegar a essa resposta de maneira mais adequada, tá? Então, basicamente, o que eu vou ter aqui, ó? Letra A, nem faz ideia de oposição. Isso eu sabia que estava errado, porque o certo é a adição. Aqui, causalidade, totalmente possível. O caso equivale ao conector se. O caso e o se, ambos indicam condicionalidade. Só que haveria um ajuste no verbo. O pronome algum transfere sua indefinitude ao substantivo que o acompanha. Transtorno, exatamente. Então, transfere a sua indefinitude, né, na verdade, trata-se de um pronome indefinido. Então, ele transfere essa ideia, né? Então, basicamente, dá para ficar com a letra A como resposta, a gente só tem que ter essa noção de que a questão não é perfeita, tá? Então, não é perfeita mesmo. Infelizmente, a letra C precisaria de um ajuste no verbo, mas tudo bem, a gente sobrevive. 8. Do ponto de vista do uso dos sinais de pontuação prescrito pela gramática normativa, que se respalda na estruturação sintática das sentenças, avalia as sentenças transcritas. Constata-se que apresentam desvios de pontuação, exceto. Bom, essa questão também não é perfeita. Ai, Flávio, isso é muito triste, mas dá para fazer. Adjuntos adverbiais, gente, quando deslocados, devem vir entre vírgulas, mas se eles não forem muito grandes, não há tanta necessidade. Então, eu tenho assim, ó, a felicidade adverte o sistema, a felicidade consiste. Isso daqui é uma oração interferente, ela precisa estar entre vírgulas. Então, a felicidade consiste em comprar, comprar e comprar. Aqui as vírgulas, né, para separar itens de enumeração. Em relação às crianças, se constata, aqui precisava de ter uma vírgula, ó. Em relação às crianças, vírgula. E aí o ideal é não se usar pronome oblíquo depois de vírgula. Então, deveria ser assim, ó. Em relação às crianças, um adjunto, né, vírgula. Constata-se o aumento do transtorno por déficit de atenção. Então, aqui haveria uma vírgula, né? Faltou vírgula, né? Um adjunto adverbial deslocado. Fora do mercado, não há salvação. Então, não há salvação fora do mercado. E dentro dele, dentro do mercado, feliz é quem sabe empreender com sucesso, manter-se plenamente jovem, brilhar aos olhos alheios. Não há salvação onde? Fora do mercado. Isso é um adjunto adverbial. O ideal também é que ele viesse separado por vírgulas. Então, adjuntos adverbiais deslocados.
Aí por que eu falei que a questão não é perfeita? Porque tem autor que fala que isso depende do tamanho do adjunto adverbial, mas aí dava para você ter uma noção da questão. Vou colocar assim, devem vir isolados por vírgulas, porque no início da frase vai ter uma só, né? Então, adjuntos adverbiais deslocados devem vir, se for no início da frase, aí vai ter uma só, né? Então, fora do mercado, um adjunto adverbial, não há salvação. E dentro dele, dentro do mercado, feliz é quem sabe empreender com sucesso, manter-se perenemente jovem, brilhar aos olhos alheios. Aí depois a gente tem outra frase trazendo a mesma coisa. Então eu tenho Huxley declarou mais tarde que ele declarou que. Então olha o meu adjunto adverbial aqui, ó. Declarou mais tarde, mesma coisa. Então, declarou mais tarde que a realidade havia confirmado muito de sua ficção. Então, adjuntos adverbiais deslocados foram considerados nesta questão como termos a serem colocados entre o quê? Vírgulas. Existem autores, por exemplo, que principalmente no interior da frase, no início não, tá? No início, por exemplo, isso aqui é obrigatório, mesmo aqui também. Mas existem autores que no interior da frase flexibilizam pela extensão, que só consideram essa vírgula realmente adequada quando esse adjunto adverbial tem mais de 3 palavras. Mas já deu para perceber pela questão que esse não é o perfil da sua organizadora, né? Então eu falo que o negócio é fazer muitas questões, a FUMARC trouxe essa questão aqui para você avaliar o que aconteceu. Então, por exemplo, quer ver uma outra coisa que a FUMARC trabalha? A regra fala assim, ó, havendo o pronome oblíquo átono, evita-se, né, a próclise se houver vírgula. A FUMARC já considera errado, então a gente vai trabalhar pensando na sua banca. Então, adjuntos adverbiais deslocados com mais de uma palavra, a banca considera que tem que vir entre vírgulas, tanto que ela fez uma questão que não é perfeita do ponto de vista conceitual, mas a questão não foi anulada, é uma prova relativamente recente e o que vale é a banca, não sou eu. Gente, não é a Flávia que manda não, meu filho, nem você. Quem manda é a FUMARC. Então, do ponto de vista do uso de sinais de pontuação prescrito pela gramática normativa, que respalda a estruturação sintática das sentenças, constata-se que apresentam desvios de pontuação. Então, a banca considerou o seguinte, que adjuntos adverbiais deslocados devem vir isolados por vírgula sempre que tiverem mais de uma palavra, beleza? Mesmo assim, ó, no meio da frase, ok? Então, não existem outros erros. Então, qual que é a resposta correta, Flávia? Letra A, porque oração interferente vem entre vírgulas mesmo, e aqui eu tenho vírgulas para separar itens de enumeração, né? 3 verbos coordenados entre si. Então, ela perguntou a única que estava certa, todas tinham desvios, eu queria a mais certa, né? Porque, na verdade, aqui vários autores vão divergir sobre isso aqui. Ah, Flávia, eu acho um absurdo cair assim. Ô, gente, a gente não chora, a gente entende a banca, faz muitas questões e vai ficando cada vez melhor. E vai falando assim, beleza, já entendi a lógica da FUMARC, é assim que eu vou fazer. Ótimo, é assim que a gente vai fazer. 9. Atente para o excerto abaixo. Huxley declarou mais tarde que a realidade havia confirmado muito de sua ficção. A realidade havia confirmado, a realidade sujeito. Havia confirmado, praticou a ação. Isso aqui é a mesma coisa de confirmar, só para treinar também, ó. É um mais que perfeito composto, né? Então, Huxley declarou mais tarde que a realidade havia confirmado muito de sua ficção. De fato, hoje a nossa subjetividade é controlada por medicamentos. São ingeridos comprimidos para dormir. Então, comprimidos são ingeridos. É uma passiva, ó. Comprimidos são ingeridos. Sujeito também. Deu para ver aqui, ó. Só tá deslocado, né? Nós ingerimos esses comprimidos. Então, comprimidos são ingeridos para dormir, acordar, ir ao banheiro, abrir o apetite, estimular o cérebro, fazer funcionar melhor as glândulas, reduzir o colesterol, emagrecer, adquirir vitalidade, obter energia. Fazer funcionar melhor as glândulas. Fazer funcionar, aqui a banca pegou um pouquinho pesado. Engraçado que a FUMARC gosta muito disso aqui, ó.
é fazer, também está deslocado, né? As glândulas, aqui pode ser funcionar ou funcionarem, inclusive. As duas flexões são aceitas. Posso usar o singular ou o plural. O que acontece? Isso aqui é um caso de verbos causativos, sensitivos, né? Deixar, fazer, mandar, ver, ouvir, sentir, seguidos de infinitivo. Não sei se vocês já viram isso aqui, ó. Defama-vos. Esses são os verbos causativos e sensitivos. Deixar, fazer, mandar. Aí do outro lado, ver, ouvir e sentir. Isso aqui mais infinitivo. Aí o que acontece? O pronome ou o nome associado a esses dois verbos funciona como sujeito. Então isso aqui é sujeito do infinitivo. Então aqui, ó, estimular o cérebro, fazer funcionar melhor as glândulas. Então a gente vai fazer as glândulas funcionarem melhor. Então a gente vai fazer as glândulas funcionarem. Ela é sujeito do verbo funcionar. Fazer as glândulas funcionar ou funcionarem, a flexão do infinitivo aqui é facultativa, né? E aqui a gente tem um caso de verbos causativos e sensitivos, ou seja, a FUMARC não economizou, ela usou uma coisa que é mais específica, que é um pouquinho mais difícil, na vida é assim mesmo. A questão é perfeita, tá? Essa questão aqui, a 8 não é perfeita, ok. A 7 não é perfeita, mas a 9 é perfeita, ela é linda, ela só é difícil. É uma questão maravilhosa. Apresentam a mesma função sintática no contexto em que ocorrem. Então, eu já sei quais têm a mesma função sintática. A realidade, comprimidos e glândulas. Só faltou analisar o último termo aqui, ó. O que acontece com esse último termo? Adquirir vitalidade, obter energia. Esse energia é objeto direto. Quem obtém, obtém algo. Então, esse termo é objeto direto, esse é sujeito de verbo, né? Causativo, sensitivo, fazendo aqui do infinitivo dessas relações. Sujeito em construção defama-vos, né? Realidade, sujeito de tempo composto. Comprimido, sujeito de voz passiva. E pegou aqui, gente, 3 realidades diferentes. Sujeito de tempo composto, sujeito de passiva e sujeito de construção com verbos causativos e o quê? Sensitivos. Então, deixar, fazer, mandar, ver, ouvir e sentir, né? A gente tem essa regra aqui, ó. Aí, logicamente, vou revisar isso para vocês, ainda mais que eu sei que é uma coisa que é mais chata. Então, eles fazem construções com oração reduzida. Aí, nós temos assim, ó, o termo nominal ou pronominal, porque vai ser uma coisa ou outra. O termo nominal ou pronominal associado ao infinitivo será sujeito deste. Lembrando que deste retoma o último. Então, sujeito do o quê? Infinitivo, beleza? Então, será sujeito deste, ok? Então, vamos imaginar que eu tivesse assim, ó. Deixei o aluno resolver a questão. Ó, sujeito de deixei, eu deixei, beleza? O que eu deixei? Isso aqui tudo. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Quem deixa, deixa algo. E dentro da minha oração subordinada, deixei o aluno resolver. Isso é sujeito do infinitivo. Beleza? Então, sujeito do infinitivo. Só que eu posso piorar a sua vida 1000 vezes. Olha aqui, ó. Por exemplo, se eu coloco depois aqui, já fica mais difícil. Mas é defama-vos, ó. Não vi sair o rapaz. Aqui. Não vi. Quem não viu? Eu. Eu não vi. Agora, aqui, ó, é não vi o rapaz sair. Não vi que o rapaz, só para você entender melhor, saiu. Tá vendo aqui, ó, o rapaz é sujeito saiu. Só que a ordem faz diferença. Na hora de o aluno analisar, é claro que faz diferença.
O rapaz, então, funciona como sujeito do infinitivo. Só é difícil. E a oração continua do mesmo jeito. Oração subordinada, substantiva, objetiva, o quê? Direta. Então, o termo nominal ou pronominal, posso dar um exemplo com pronome, que também é um exemplo difícil, porque a gente acha que todo pronome oblíquo é objeto direto, ou a, os, as, e erra por causa disso. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Mandei-o fazer as tarefas. Aí, se lá na sua prova eu grifo esse o aqui, ó, a maioria vai responder que é objeto direto e vai errar. Quem mandei? Eu mandei. O que eu mandei? Mandei que ele fizesse as tarefas. Isso aqui tudo, oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Então, verbos causativos, que é o de, fã, ma, e sensitivos, vos, o que é isso? Deixar, aqui são as iniciais, vocês perceberam, né? Fazer, mandar, ver, ouvir e sentir. Então, se eu tiver esses verbos aqui, deixar, fazer, mandar, ver, ouvir e sentir, marcando as iniciais, só para vocês entenderem, por isso que eu estou chamando de defâmamos, eles vão apresentar isso aqui como sujeito. Então, mandei, isso é oração objetivo direto, isso é o sujeito infinitivo. Mandei-o fazer as tarefas. Mandei que ele fizesse as tarefas. Tá vendo que vai ser um ele? Flávia do céu, você está querendo dizer que esse o não é objeto direto? Exatamente. Isso aqui também não, isso aqui também não. Esses termos funcionam como sujeitos. Mandei que o rapaz, não vi que o rapaz saiu, não vi o rapaz sair, não vi que ele saiu. Deixei o aluno resolver as questões. Deixei que o aluno, só para desenvolver para você, deixei que o aluno resolvesse as questões. Então, olha o que acontece. Verbos causativos e sensitivos fazem construções com oração reduzida. Essa oração é objetiva direta, então você pode colocar aqui, ó. Beleza? O termo nominal ou pronominal associado ao infinitivo será sujeito deste, ou seja, será sujeito do infinitivo. Revisado? Beleza? Conseguimos trabalhar isso aqui? Então, não é a primeira vez que a FUMARC cobra caso de famos. Muito pelo contrário, é uma banca que ela gosta desse caso. Logo, nossa resposta, porque eu estou perguntando assim, qual termo sintático tem uma função diferente dos demais? Termo sintático com uma função diferente dos demais. Energia, que funciona como objeto que, direto, os demais termos integram a frase como sujeito, tá? Flávio, muito difícil, a vida não é fácil. Filho, chorou? Vamos. Vamos que é assim mesmo. Bom, aí depois eu tenho uma questão de crase. Crase é um conteúdo mais tranquilo, né? Então a gente vai avaliar isso aqui, ó. O neoliberalismo rechaça a nossa condição de seres pensantes e cidadãos. O neoliberalismo remete, o que remete a mais nada ou a. Por quê? Quando você tem um pronome possessivo de primeira pessoa, a crase é facultativa. Então, antes de pronome possessivo de primeira pessoa, né? Antes de pronome possessivo feminino, né? A crase é o quê? Facultativo. Esse pronome nosso aí, pronome possessivo de primeira pessoa do plural, crase facultativa, beleza? Aí depois eu tenho o seguinte, já em 1985, Freud havia diagnosticado a síndrome de pânico. Freud referia-se à síndrome de pânico, com crase, né, gente? Quem se refere a, mais o a, que é o artigo feminino aqui, que a palavra síndrome já apresentava aqui, ó. Havia diagnosticado algo, esse a era artigo, né? E aí apareceu a preposição do referia-se.
quem se refere a. Então, Freud havia diagnosticado a síndrome, Freud referia-se à síndrome. Correto, né, gente? Então, aqui a crase é obrigatória. Submeta seu filho a um diagnóstico, uma avaliação. Não se usa crase antes de artigo indefinido, não vai adiantar nada. Então, sem crase. Então, não se usa crase antes de artigo indefinido. Não somos nós os doentes, e sim a sociedade, que submissa ao paradigma. Então, eu tenho lá assim, submissa à injunção. Injunção é palavra feminina. Quem é submissa a, mais o a, que é o artigo de injunção. Que a gente tinha artigo e preposição. Aqui é o artigo, aqui é a preposição. Aqui a gente também teve preposição mais o artigo, beleza? Então, submissa à injunção. Aqui a crase é obrigatória, aqui a crase é obrigatória. Aqui ela é facultativa e aqui ela é proibida. Então, nesse caso, efetuando as alterações indicadas, haverá crase obrigatória apenas em. Então, o que nós teremos aqui? 2 e 4. O que corresponde à letra D de devo estudar. Beleza? Então, 2 e 4. Perfeito? Então, D de Deus ajuda menino que senta e estuda. E aí, quando você já estava assim, tipo, ai, nossa, não aguento mais. Sabe o que a FUMARC fez? Te deu mais um texto para ler do tamanho do mundo. Ô Flávia, mas a minha prova vai ser um pouco menor, eu acho que não haverá 2 textos, pelo menos você está falando haverá, então já tá bom, né? Porque se você falasse haverão, eu já ia morrer por aqui. Haverá 2 textos, porque o verbo haver com valor existencial não varia. Não conte com a sorte. Treine provas com mais de um texto e treine provas com um texto só. A FUMARC é dona do seu destino, infelizmente. Então, neste caso, nós temos que apostar em várias opções, né? Apostar fazendo treinamentos múltiplos. Então, lá nesta prova, com 15 questões, havia um outro texto, que é a medicalização da vida. Então, o texto do Jackson César. Podemos compreender, aqui ó, esse podemos, né, o uso da primeira pessoa do plural, busca-se a adesão do leitor. Inclui o leitor, né? Então, busca-se a adesão do leitor. Podemos compreender o conceito de medicalização como um processo que transforma de forma artificial as questões não médicas em problemas médicos. Então, ele está falando que são assuntos não médicos que vão ser tratados como assuntos médicos. São problemas de diferentes ordens que são apresentados como doenças, transtornos e distúrbios psiquiátricos que escondem as grandes questões econômicas, políticas, sociais, culturais, emocionais que atingem a vida das pessoas. A sociedade brasileira vive esse processo de medicalização em todas as dimensões da vida, por uma busca desenfreada por explicações biológicas, fisiológicas e comportamentais que possam dar conta de diversos tipos de sofrimento psíquico. Entre os mais frequentes estão a ansiedade, estresse, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e fobias. A medicalização da vida é uma prática comum, pois tornou-se corriqueiro ir a uma consulta e sair com uma receita em mãos. Nossa busca por um alívio imediato dos sintomas, cada vez mais pessoas colocam sua confiança em receitas rápidas, que possam diminuir o mal-estar sem compreender as origens desse sofrimento. Assim, difunde-se a ideia de que existe um gene que poderia explicar o alcoolismo, o sofrimento psíquico, a infelicidade, a falta de atenção, a tristeza, que transformariam os pacientes em portadores de distúrbios de comportamento e de aprendizagem. Essas hipóteses duvidosas ainda são publicadas pela mídia, então ele fala do papel da mídia reforçando isso aqui, como fatos comprovados, cumprindo a função social de abafar e ocultar
violências físicas e psicológicas. Estão trabalhando esse cenário. Além da acentuada carga medicamentosa prescrita aos adultos, uma constatação ainda mais preocupante, que é o aumento da medicalização da infância. Atualmente, observa-se que crianças e adolescentes que apresentam características de personalidade que diferem dos catalogados como normais são frequentemente enquadrados em categorias nosológicas. Noso de doença. E lógicas de estudo, logia. Nosofobia, fobia de doença, né? Diante desse contexto inquietante, a respeitável psicanalista Elizabeth Roudinesco alerta que o ideal, né, gente, quando você tem... Isso aqui é uma construção mal feita de discurso, ó. Quando você usa 2 pontos, geralmente esse que tá aqui, ó, não pode aparecer. Alerta. Aí você tem que tirar o que. Os 2 pontos introduzem discurso direto. E esse que é uma conjunção integrante, é uma marca de discurso indireto. É uma marca de discurso indireto, tá? Então, ela alerta que sempre haverá um medicamento a ser receitado, pois cada paciente é tratado como um ser anônimo, pertencente a uma totalidade orgânica, imerso numa massa em que todos são criados à imagem de um clone. Ele vê-se-lhe receitado a mesma gama de medicamentos, seja qual for o seu sintoma. Na mesma linha de raciocínio, o renomado jornalista americano Robert Whitaker, questiona os métodos de tratamento adotados pela psiquiatra para os casos de pacientes com doenças mentais. Robert escreveu 2 livros analisando a evolução de pacientes com esquizofrenia em países como Índia, Nigéria e Estados Unidos, e afirma que a psiquiatria, está entrando em um período de crise e concluiu: a história que nos contaram desde os anos 80 caiu por terra, de que a esquizofrenia e a depressão são causadas por desequilíbrios químicos no cérebro. Não há dúvidas da importância da utilidade dessas substâncias químicas e do conforto e da qualidade de vida que elas trazem aos pacientes. Então, obviamente, gente, o cara não está negando a necessidade de remédio em alguns casos, não, tá? Ó. Desde que os psicofármacos sejam prescritos de forma criteriosa e responsável, são aliados indispensáveis na luta contra o sofrimento psíquico. Portanto, é preciso contextualizar o uso abusivo que se faz de antidepressivos, antipsicóticos e ansiolíticos. Então, o texto, tá, gente? Ele é sociólogo e psicanalista, ele trazendo aí uma reflexão sobre o uso abusivo, porque depois alguém lê esse texto aqui e fala assim, não pode mais tomar remédio. Então, na verdade, não é isso, né? A pessoa tem que ter uma noção aqui que ele faz uma crítica contundente aos excessos. Então, quem toma muito remédio ou quem toma sem necessidade tem que avaliar. E os médicos que receitam também os medicamentos sem a necessidade real de que o paciente faça uso desses medicamentos, enfim, né? Então, trabalhou isso aqui, bora fazer mais questões, que a gente ainda está animado. Atente para os elementos formadores dos vocábulos destacados. Isso aqui, gente, é muita maldade. Só que a FUMARC tem o hábito de cobrar isso aqui. Vocábulos formadores e seus significados apresentados. Flávia, você acha que eu tenho que focar nessas questões? Se o prefixo é grego ou latino, o radical é grego ou latino? Não. De uma maneira geral, a FUMARC está pedindo o sentido, é a base semântica. Muito embora, pelo seu edital, ela pode cobrar também a morfologia, que seria o processo de formação, né? Só que de uma maneira regular, o erro nessas questões não está na base etimológica da palavra, está no sentido. Então, vamos lá avaliar isso aqui. Dá um desespero, mas tem que fazer, não tem jeito. No sintagma é um termo, tá? Categorias nosológicas. O radical grego nosos significa referente à personalidade. Não, significa referente a doenças.
Então, aqui a ideia é de doenças. Então, esse noso que aparece aí, gente, tem a ver com o quê? Doenças. Então, vou dar outros exemplos. Nosofobia, que aí vai ser medo de doença, medo de adoecer. Nosocômio, né, que é tipo um lugar de tratamento de doença. Hospital é lugar de tratamento de doença, né? Só para você ver a palavra doença aqui, tá vendo? Então, eu já queria a incorreta, já era essa. Agora, as demais, teria que avaliar lá se você tinha esse conhecimento, né? Então, no item lexical esquizofrenia, há 2 radicais gregos. Aí, esquizio, dividida, e ferenos, frenia, que é mente, mente dividida. Bom, se você pensasse no que é o esquizofrênico, né? Se pensasse assim na esquizofrenia, múltiplas personalidades, talvez você poderia chegar a mentes divididas. Aí depende, né? Em essas hipóteses duvidosas, temos um prefixo grego, hipo, que significa posição inferior. Hipo. Abaixo da tese. Hipóteses quer dizer abaixo da tese, que ainda não é uma tese. Hipo, abaixo. Né? Menos que. Em distúrbios psiquiátricos, o radical grego psique significa mente. Beleza. Então, trabalhou aí o radical grego fazendo a referência à mente. Não acho que é uma questão fácil, mas é uma questão possível, porque quando você volta ao texto e vai observar lá categorias de categorias nosológicas, depois ele mostra quais eram essas categorias e ele vai falando que é transtorno. Então, às vezes, o menino fica super, ultra, mega... Aqui, ó, voltando lá no texto. Atualmente, observa-se que crianças e adolescentes que apresentam características de personalidade que diferem dos catalogados como normais são frequentemente enquadrados em categorias nosológicas, em certos tipos de o quê? Doença. Então, dava pra gente ter uma noção do que ele estava falando. Não categorias de personalidade, né? Mas que eles são enquadrados em categorias de doença, que ele já tratou aqui no inicinho do texto, ó. Tá vendo? Então, ele já tinha trabalhado esse termo no texto. Então, dava para inferir? Dava para tentar, pelo menos. Nossa, Flávia, eu acho um absurdo isso na prova. Vai lá na porta da FUMARC, bate lá e fala, FUMARC, não gostei. Tá bom. Ela vai falar assim, o choro é livre, né? E pronto, e vai. Bom, não acho que ajuda muito, mas, enfim, deixar alguns aqui que podem ser úteis, mas não ajuda não. Isso aqui, infelizmente, o contexto vale mais. Porque fazer uma lista de radicais gregos, por exemplo, não faz muito sentido, tá? Mas assim, vamos... Só para amenizar. Depois eu posto uma lista mais consistente na área do aluno para vocês. Aqui eu vou colocar alguns que eu lembrar, tá? Então, por exemplo, auge de dor, aí analgésico, nevralgia, tá vendo? Aí eu vou colocar palavras, porque senão a gente nem reconhece, né? Só pra gente ter uma ideia, né? Agogo, eu acho que é legal por causa de demagogo, pedagogo. Só para você reconhecer algumas coisas, né? Isso aqui não ajuda muito não, mas assim, só para... Esse aqui você ia reconhecer, né? Relativo ao homem.
Fago de comer, né? Misantropo, que tem aversão ao homem. Filantropo, né? Que gosta do homem. Biovida, né? Biologia. Biografia. Escrita da vida, né? História da vida, né? Cine de movimento, cinética de cinema também, né? Energia cinética. Cine pode ser ligado a cão também, mas como uma variação de sino. Que aí é outra coisa. Relativa a cão. Edro, face, poliedro, gene, evolução. Foto é mais fácil, né? Hipnotismo, né? Provocar o sono, entre outros, né, gente? Então, alguns radicais e seus sentidos, só para você ter, assim, uma sensação de possibilidade, mas eu não considero isso aqui relevante, não, né? Eu falo assim, é muito mais interessante você decorar conectores, ter uma noção de crase, uma noção de concordância, do que reforçar seus conhecimentos nesse tipo de coisa. É claro, gente, que a semântica é importante, ou seja, um aluno que tem um vocabulário mais amplo, ele costuma, obviamente, ler com mais propriedade em prova. Só que ficar decorando palavra, radical, isso não funciona. Então, infelizmente, é melhor você cuidar da ortografia, por exemplo, do que disso. Mas, enfim, deixei alguns aqui para complementar a nossa questão, que tinha como resposta a letra A, e aí esse noso aqui relacionado a doenças, beleza? Aí, tô na questão de número 12. Tenho lá o seguinte: diante desse contexto inquietante e a respeitável psicanalista Elizabeth Roudinesco alerta que sempre haverá um medicamento a ser receitado, pois cada paciente é tratado como um ser anônimo, pertencente a uma totalidade orgânica, imerso numa massa em que todos são criados à imagem de um clone. Ele, vê-se-lhe receitado a mesma. Aqui, ó, quem receita algo, alguém, até difícil de ler aqui. Então, isso aqui é o objeto direto, não devia ter crase, não. Uma gama de medicamentos, seja qual for o seu sintoma. Então, beleza, vou analisar o que acontece aqui, ó. Diante desse contexto inquietante, deveria haver uma vírgula aqui, porque isso aqui é um adjunto adverbial no início da frase gigante, né? Então, o ideal é que houvesse uma vírgula aqui. A respeitável psicanalista Elizabeth Roudinesco, isso é o sujeito. Não se separa sujeito do predicado por vírgula, então isso está errado. Acho que haverá muitas questões desse tipo na sua prova. Então, não separa sujeito do predicado por vírgula. Beleza? Aqui eu tenho um probleminha que é o seguinte, eu usei 2 pontos e o próprio que. O que acontece aqui, gente? 2 pontos é uma estrutura de discurso direto. E esse que está aparecendo aqui é uma estrutura, que é uma conjunção integrante, né? É uma coisa ou outra que a gente usa, né? Esse que está aparecendo aqui é uma estrutura de discurso indireto. Então, vou trabalhar aqui, ó. O pronome pessoal, ele retoma um clone. Então, aqui, ó.
Imerso numa massa em que todos são criados à imagem e semelhança de um clone, ele quem, gente? Vamos retomar aqui, deve ser o paciente, ó. Diante desse contexto inquietante, a responsável psicanalista Elizabeth alerta que sempre haverá um medicamento a ser receitado, pois cada paciente é tratado como um ser anônimo, pertencente a uma totalidade orgânica. Imerso numa massa em que todos são criados à imagem e semelhança de um clone, ele vê se ele é receitado, é o paciente que vê receitado. Então, aqui ele quem? O paciente. Então, ele, o paciente. O pronome ele retoma um clone. Errado, né, gente? O pronome ele retoma o quê? Paciente. Beleza? Há um termo deslocado no início do período, que, segundo prescrições da gramática normativa, deveria ser marcado por vírgula. Verdadeiro. É diante desse contexto inquietante. É uma adjunta adverbial de grande extensão. Esse termo deveria ser separado por vírgula. Depois, a citação marcada pelas aspas parece mal introduzida, visto que começa por um conectivo, uma conjunção integrante, verdadeiro. Depois dos dois pontos, não deveria haver conectivo, tá? A vírgula após o nome da psicanalista Elizabeth Roudinesco é inadequada, posto que se trata do sujeito gramatical, verdadeiro. A crase empregada no sintagma, a mesma gama de medicamentos, está correta, regida pelo verbo receitar. Trata-se do objeto direto do verbo receitar. Logo, não deveria haver o quê? Crase. Então, estão corretas as afirmativas. O que é que a gente tem? Errada, certa, certa, vem para cá, errada, certa. Então, estão corretas 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, o que corresponde à letra C de continuarei estudando até tomar posse no meu concurso. E é isso que você vai fazer, né? Continuar estudando até tomar posse, beleza? Então, questão de número 12, letra C. Agora, vamos para a questão 13. Questão 13, eu tenho algumas correções feitas na lógica da colocação pronominal. A fumar, que eu já sei que depois de vírgula ela não coloca pronome oblíquo, já tem algumas noções assim. As alterações propostas e as afirmações feitas devem ser analisadas. Então, vamos lá. A medicalização da vida é uma prática comum, pois tornou-se corriqueiro ir a uma consulta e sair com uma receita em mão. A medicalização da vida é uma prática comum, pois se tornou, né, trouxe para perto do conector, corriqueiro ir a uma consulta e sair com uma receita em mão. Aí eu tenho lá o seguinte, a próclise é facultativa, visto que a conjunção é coordenativa. As duas estruturas estão igualmente corretas. Verdadeiro, né? O que obriga a próclise? O que a gente tem como próclise obrigatória? Conjunção subordinativa. Nasgue, ride, oi. Isso aqui é só pra gente lembrar, tá? Nasgue, ride, oi. Nasgue, palavra de sentido negativo. Não é o caso, né? Advérbio curto sem vírgula. Conjunção subordinativa, gerúndio precedido de em. Ride, pronomes, aí pronome relativo, indefinido e demonstrativo. Oi, tipos de frases. Frases optativas, interrogativas e exclamativas. Então, próclise obrigatória, só para a gente marcar aqui, ó, negativo, advérbio, subordinativo, gerúndio, pronome relativo, indefinido ou demonstrativo, frase optativa, interrogativa e exclamativa.
nasce, ride, oi. São os casos de próclise obrigatória. Se a conjunção é coordenativa, realmente é um caso que facultativo. Logo, eu vou considerar que a primeira afirmação é correta, beleza? Assim, difunde-se a ideia de que existe um gene que poderia explicar o alcoolismo. Aí colocou assim, vírgula, difunde-se. Agora é próclise obrigatória. Havendo vírgula, evita-se a próclise. Na sentença original, deveria haver próclise. Com a pausa após o conectivo assim, indicado por meio da vírgula, corrige-se o problema de colocação pronominal. Isso, na verdade, ele estava explicando assim, na sentença original tinha que ter vírgula, tá? Já tem a pausa. Então, corrige-se o problema. A próclise está bem colocada e tinha que haver vírgula. Tá, do jeito que ele escreveu faz sentido isso aqui, tá? Atualmente é um advérbio, tá vendo? O ideal é que houvesse uma vírgula aqui também. E aí, havendo essa vírgula, havendo a vírgula, o certo seria a gente fazer assim, ó, atualmente, vírgula, observa-se. Isso aqui seria o certo aqui. Porque o advérbio no início da frase, deslocado, né? Quando ele tem certa extensão, ele requer vírgula. Atualmente, observa-se que crianças e adolescentes que apresentam características de personalidade, tananã. Atualmente, se observa que crianças e adolescentes que apresentam características de personalidade, a frase original estava correta. A alteração proposta gerou erro de o quê? Colocação pronominal. Aqui, ó. A alteração proposta era colocar o advérbio perto aqui. Se eu coloco a vírgula, próclise. Se eu não coloco a vírgula, se eu coloco a vírgula, evita-se a próclise. Se eu não coloco a vírgula, eu tenho que usar a próclise. Então, aqui, ó, ou eu ponho vírgula e ponho ênclise, ou eu tiro a vírgula e ponho próclise. Advérbio aqui é sem vírgula. Então, atualmente, observa-se. O que acontece, gente? Se eu colocar vírgula, tem que ser assim, ó. Atualmente, observa-se. Então, duas formas de corrigir essa frase. Deixa eu corrigir separadamente, só para você entender as duas opções. Do jeito que tá aqui, tá errado, tá? Atualmente, observa-se, isso aqui tá errado. Jeito 1 de corrigir. Coloco vírgula, e uso ênclise. Observa-se. Havendo vírgula, evita-se a próclise, né? E aí a gente vai usar ênclise. Outro jeito, coloco o advérbio sem vírgula, que aí o problema passa a ser de pontuação. Atualmente se observa. Eu tenho duas formas de corrigir, só não pode ser do jeito que está na frase original. Eu posso pôr vírgula e usar ênclise, sem vírgula e usar próclise. Olha o que está falando. A sentença original estava correta. O único jeito que não pode é o da sentença original. A alteração proposta gerou erro de colocação pronominal. Não gerou. Então, advérbio sem vírgula é caso de próclise. Então, não gerou erro. Quer dizer, a terceira afirmativa está errada. E eu espero para vocês, gente, uma prova mais elaborada, assim, com esse nível de questões, tá? Prova mais densa, né? Que aqui tá mexendo com um monte de coisa de uma vez, né? Bom, analisando com atenção o quadro, verifica-se que há erro na análise apresentada apenas em o quê? 3, ok? 14. Atente para o excerto. Aí eu tenho lá assim, ó. Na mesma linha de raciocínio, o renomado jornalista americano, Robert não sei das quantas, questiona os métodos de tratamento
adotados pela psiquiatria para os casos de pacientes com doenças mentais. Robert escreveu 2 livros analisando a evolução de pacientes com esquizofrenia em países como Índia, Nigéria e Estados Unidos, e afirma que a psiquiatria está entrando em um período de crise e concluiu: a história que nos contaram desde os anos 80 caiu por terra, de que a esquizofrenia e a depressão são causadas por desequilíbrios químicos no cérebro. Aí na sequência, assinale a afirmativa incorreta. Então a gente quer a mais errada aqui. O uso do gerúndio em analisando, segundo prescrições da gramática normativa, é inadequada. Não há simultaneidade de ações. O autor deveria ter utilizado em que ou nos quais analisa a evolução. Bom, eu quero a errada. Ele está falando assim, ó, o uso não é indicado pela gramática normativa. Então, porque ele colocou um gerúndio aqui, ó. Marca texto. Aqui, ó. Escreveu 2 livros analisando. Então, o ideal era um conector. 2 livros em que analisou, ou em que analisa, ou nos quais analisa. Flávia, esse uso de gerúndio é inadequado, nível máximo? Ele não é indicado. Eu diria que o inadequado é demais, né? Não há simultaneidade de ações, seria preferível o uso de mecanismos coesivos desse tipo aqui, tá? Bom, mas aí você vai analisar o resto e você vai perceber que a resposta está muito óbvia. É adequada a vírgula que segue o sintagma. O renomado jornalista americano, por ser muito longo, isso é o sujeito. Então, assim, ainda que eu não gostasse dessa, eu tô vendo que aqui é a resposta, ó. O renomado jornalista americano questiona, isso é o sujeito. Não existe regra que fala que você pode separar o sujeito do predicado se ele for longo, né? Então, eu sabia que a resposta era essa. Então, eu aceitei essa questão do gerúndio aqui, não é, vamos dizer assim, deve ser evitado, é melhor, né, do que é inadequado. Então, essa eu sei que está errada, porque eu quero a incorreta, essa é muito incorreta. Não se separa sujeito do predicado por vírgula. E o melhor aqui é que nessa letra A, onde é que está escrito inadequado, a gente tivesse assim, ó, deve ser evitado. Isso é verdade, deve ser evitado. Que não é um caso erradíssimo. É uma oração reduzida, tá? Ao utilizar a expressão caiu por terra, que é figurada, em relação ao constituinte, a história que nos contaram, o autor lançou mão de uma metáfora, uma figura de linguagem. Tá certíssimo isso aqui também. Essa aqui, mais ou menos certa. Ao dizer que os métodos de tratamento são adotados pela psiquiatria e não pelos psiquiatras, constitui-se uma figura de linguagem denominada metonímia, né? Substituiu aqui a área pelas pessoas. É igual eu falar assim, ó, a turma inteira aplaudiu o professor. Em vez de a turma inteira aplaudir o professor, na verdade, eu vou ter o seguinte, os alunos da turma aplaudiram o professor. Não tem jeito de ser a turma inteira. Então, ao dizer que os métodos de tratamento são adotados pela psiquiatria e não pelos psiquiatras, ele constituiu ali uma metonímia, que é a substituição, né, de um termo por outro relacionado, colocando esse conceito aqui já para vocês. Então, fazer a substituição de um termo por outro relacionado. Então essa questão também não é maravilhosa, mas também não é horrorosa, não, porque a resposta estava muito óbvia. E 15ª e última questão da nossa noite. Atente para as informações a seguir. Te deu conceitos gramaticais, a ortoépia, e a gente pode falar também ortoepia, tá? Se refere à correta articulação dos grupos vocálicos e dos fonemas consonantais, determinando as normas que guiam a pronúncia correta das palavras. Então, tem a ver com pronúncia e grafia, tá? Os erros de ortoépia são chamados de caoépia.
A prosódia se refere à correta acentuação dos vocábulos, nomeadamente quanto à posição da sílaba tônica. É o estudo das propriedades acústicas associadas à fala que não são reconhecíveis no registro ortográfico. Então, basicamente, a gente tem aí esses conceitos para trabalhar. Em todas as opções encontram-se exemplos de cacoépia e ou desvios de prosódia. Então, cacoépia ou desvios de prosódia aparecendo aqui nas palavras que a gente está analisando. Bom, vamos lá pegar aqui. Opinião, certo. Opção, certo. Projetil, certo. Tá? Reivindicar. Então, esse N está no lugar errado. É aqui, ó. Vindicar. Escrevendo aqui, ó. Sobrancelha. Freada. Tudo errado, né? Rubrica. Recorde. Cateter. A FUMAC já cobrou essa palavra várias vezes, marcando as sílabas tônicas aqui. Substancial. Beneficente. Então, basicamente, beneficente. Tem esse N aqui não. Reincidir. Beleza? Então, basicamente aqui era uma questão de ortografia, né? E, gente, realmente vale a pena treinar a base ortográfica. A gente vai fazendo uma lista das palavras que mais caem até memorizar tudo que é necessário para a prova. Então, o aluno ele precisa ter força de vontade para toda vez que aparecer uma questão de ortografia, ele ficar pensando nos desdobramentos para saber mais palavras, tá? Então, vale a pena sempre treinar a ortografia, uma matéria importante, beleza? Bom, então era isso que a gente tinha por hoje, essa prova super pequena, cheia de conteúdos relevantes para a gente fazer aqui a nossa correção. Espero que a gente tenha revisado conteúdos aí importantes para a sua prova. E sempre assim, Flávia, mas eu achei essa prova com muitas questões não perfeitas. Gente, eram questões realizáveis. Para a maioria dos candidatos, aqueles principalmente que se prepararam bem, eram questões realizáveis. Uma ou outra um pouquinho pior, mas enfim, é assim que funciona. Não adianta a gente querer perfeição na prova porque não vai encontrar. Então, o que a gente tem que fazer é lidar com essa ansiedade e, obviamente, fazer o nosso melhor, né?